Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que na descrição deste vídeo estão todas as informações sobre trabalhos, assistências, estudos, localização, para que você possa conhecer mais a nossa casa e o nosso trabalho. Temos novos conteúdos publicados aqui nesta plataforma semanalmente aos sábados, às quintas-feiras e aos domingos. Nos siga nas redes sociais, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de mais novidades. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, lembramos a todos para, de preferência, assistir a esse conteúdo em um local mais tranquilo, silencioso e deixar ao lado um recipiente com água para ser fluidificado ao final de nossa conversa. Então vamos nos preparar? Acalmando nosso coração e mente, convido a todos a fecharmos os olhos para que possamos, através de uma respiração mais profunda e tranquila, acalmarmos definitivamente o nosso corpo para entrarmos em sintonia com o nosso anjo de guarda. Sim, o nosso companheiro de todas as horas, que muito nos amparou, nos instruiu, cuidou de nós ao longo desta última semana. É com este irmão que nos ligamos aos demais benfeitores espirituais, que também cuidam da gente, cuidam da nossa casa, e formando uma aliança fraterna com todos esses irmãos, nós vamos juntos em um só pensamento, nos elevando até a luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga, nossa doce mãe. Com Maria, nos sentimos mais uma vez abraçados, com o seu toque delicado tocando o nosso coração. É contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. Contigo, Jesus, agradecemos por todas as bênçãos que desprende a nós. E é com você que nos elevamos até Deus, nosso Pai maior, onde agradecemos pela nossa vida, por todas as oportunidades de crescimento que nos proporciona, para que através de nossa vontade possamos ser a cada dia melhores. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos refletir juntos sobre um assunto sempre muito sensível: família. O nosso lar em geral. Não o nosso lar da literatura de André Luiz, da contribuição deste nobre amigo espiritual, mas do lar que habitamos, do lar que estamos hoje, da família, daquelas pessoas que constituem a nossa família nesta encarnação. É sempre bom lembrar
que o Espiritismo nos ensina de que nós temos sucessivas vidas, sucessivas encarnações. Ou seja, habitamos de tempos em tempos um corpo diferente na matéria, para que possamos utilizar esse instrumento para progredir, evoluir espiritualmente e moralmente. Isso significa que esse corpo que está aqui falando neste vídeo é passageiro. Logo, logo ele vai envelhecer, vai adoecer, perecer e morrer. Porém, o espírito que carrega essas ideias irá progredir, tal como todos os que estão assistindo. Assim, em cada corpo, nós também nascemos em famílias diferentes em cada encarnação. Pessoas conectadas a nós através do laço biológico de sangue, na qual nós constituímos um lar. Se temos assim sucessivas vidas, muitas nos aguardam no futuro, nós também carregamos tudo aquilo que somos até então das vidas do passado. Isso também se configura nos diversos relacionamentos que temos, seja com os nossos pais, irmãos, filhos, primos, tios e tantos outros familiares. É nítido que em nossa encarnação atual, tal como as demais que tivemos até aqui, nós conservamos uma simpatia, um amor, um sentimento nobre para alguns familiares, enquanto que é muito comum nós conservarmos uma certa dificuldade no relacionamento com outros familiares. Quantos casos nós não sabemos, tampouco presenciamos, ou que acontecem conosco mesmo, em que até pouco antes de nascer, nós vemos uma mãe sentindo depressão, uma tristeza, um pai também arredio ao filho que está por vir. E quando a criança nasce, há um choro ali constante quando na presença, seja do próprio pai ou da mãe ou de parentes específicos. Quantos irmãos que se dão bem um para com o outro, porém, quando há um terceiro, o rejeitam, onde nós frequentemente rotulamos como sendo um ciúme, mas que pode haver ali, e dizemos pode haver ali, uma animosidade do passado. O Espiritismo, assim, sacramenta de que nada ocorre por acaso. Assim como é fundamental nesta doutrina as vidas sucessivas que salientamos há pouco, há também o planejamento espiritual. Se nós adotamos um Deus, essa força da natureza, essa força primária de tudo, e este Deus, nós temos certeza de que Ele está em todos os lugares e é todo amor, Ele também está antes mesmo da família ser constituída. Muito se discute hoje, do ponto de vista científico, sobre quando começa a vida. Mas nós, espíritas, de acordo com a doutrina, sabemos que ela começa muito antes do próprio embrião ser concebido. Pais e filhos estão ali, destinados naquele momento, a viverem juntos, a quitarem ali as suas dívidas. Quando olhamos para a nossa família, devemos ter a plena certeza de que nada ali ocorreu ao acaso. Nós reencarnamos justamente sob a mãe que deveríamos reencarnar. Somos filhos do pai que deveríamos ser. Irmãos das pessoas que deveríamos ser irmãos naquela oportunidade. Logo aqui não existe aquela coisa de que nós não pedimos para nascer, de que nós nascemos na família errada, vai ver porque eu gosto muito mais de outra do que daquela na qual eu reencarnei, na qual aquela que me concebeu materialmente. Não existe, porque o acaso não existe. O mesmo vale, aliás, para famílias que têm filhos adotivos. Por mais que a pessoa tenha reencarnado naquele laço de sangue, onde uma mãe pode ter desencarnado, pode ter falecido, ou simplesmente entregue para adoção, rejeitado aquela criança
num determinado momento, o filho que é adotado, ele vai junto daquele seio familiar buscar quitar as suas dívidas, aprender a experimentar, ter as suas experiências evolutivas. Mas isso não significa que ele rompeu laços, em definitivo, com a sua mãe biológica. Aquele laço pode ter ficado em aberto, aquele relacionamento ficou pendente, seja para ser fortalecido naquela mesma existência ou na próxima. Devemos sempre ter em mente de que Deus é perfeito e uma inteligência ainda muito incompreendida por nós. E segundo ele, nenhum laço, nenhum relacionamento, nenhuma dívida fica em aberto. Há aqui de nossa parte a total confiança de que o lar, as pessoas que conosco convivem, estão ali exatamente aonde deveriam estar, tal como nós. Mas tendo essa certeza, então, partindo desse princípio, como nós podemos contribuir para que o nosso lar seja realmente um local de harmonia, de fraternidade, de crescimento a todos? Um princípio básico é a compreensão. Compreender de que, como dissemos, nós não nascemos agora, nosso espírito já é bastante antigo e traz na bagagem muitas experiências. Se assim é para conosco, também assim o será para com os nossos familiares, onde cada espírito que está sob o mesmo teto carrega experiências distintas, aprendizados distintos. E isso é o que exatamente nos diferencia no nosso modo de agir, no nosso modo de viver, no nosso modo de se expressar em geral. Nós podemos agir de uma determinada maneira frente a uma situação. Porém, nunca nós devemos exigir a mesma reação dos nossos familiares. Porque, afinal de contas, existe a liberdade de cada um de ser como são, o livre-arbítrio. Compreender isso já é um grande passo para que nós possamos colaborar no sentido de harmonizar o nosso lar, a nossa família. Não existe mais aqui aquela expressão de ovelha negra, daquele familiar problemático, não. Porque se nós assumimos que aquele grupo familiar está ali devido a um planejamento, ou seja, é necessário que possamos vir juntos para que possamos aprender, nós devemos aí, pensando friamente, agradecer a Deus por esta oportunidade e não lamentar, tampouco se revoltar. Ah, mas tal pessoa é difícil, mas a outra não me dá atenção. Na minha família sempre tem um problema. Pois é, são justamente os problemas, são justamente essas dificuldades que nos fazem crescer. Se nós não lidamos com essas dificuldades no nosso seio familiar, fatalmente iremos encontrá-las no nosso local de trabalho, na nossa rede de amigos, num relacionamento, na rua e assim por diante. Deus está sempre nos oferecendo a opção de aprendermos. E é justamente a nossa reação em refutar esses ensinamentos, em escapar dessas oportunidades que nos traz sofrimento. Porque nós estamos remando contra a maré da vida. A vida é transformação, a vida é aprendizado, evolução. Não querer evoluir para ficar na nossa zona de conforto é justamente ir contra as leis da natureza. E é por isso que o sofrimento vem. E estamos aqui salientando muito essa parte de compreensão, porque é fundamental que ela parta de nós mesmos, de dentro de nós. Ao exigir que os outros tenham compreensão para as nossas ações e não demonstrarmos esforço para que nós possamos compreender, nós estamos implicando em uma injustiça descomunal. Nós queremos ser detentores dos privilégios, mas sem nenhum esforço. Quem que dará o primeiro passo? Quem que dará o primeiro exemplo para que a família
tenha compreensão, para que um estabeleça empatia para com o outro. Para que dois irmãos, por exemplo, não briguem, para que pais e filhos se entendam. A compreensão também, ela se estende muito além do relacionamento entre um e outro. A compreensão é entender que a matéria que nos envolve, ela é temporária. E aí podemos, dentro de nossas mentes, caminhar no sentido de aceitar cada vez mais as nossas limitações e aprendizados morais. Dizemos isso porque é muito comum também as heranças serem motivos de conflito. Qualquer divisão material ser ali um início de uma violência, de uma animosidade, de uma antipatia entre pessoas da mesma família. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. O esforço de um é sempre motivo para que ele entre em conflito com o outro, quando este quer a mesma parte, quer a mesma fatia do bolo. Isso porque nós ainda estamos muito apegados ao físico, ao material. E é justamente isso o maior fator para as desavenças, principalmente na família. Compreender é também entender que logo deixaremos o nosso corpo pelo caminho. E o que iremos levar daqui tem grande peso no sentido familiar. Porque se a família ela é planejada, ela é combinada muito antes do nosso nascimento, ela também nos acompanha tempos depois do falecimento do corpo. Há essa troca entre parentescos, sempre com o objetivo de nos fazer crescer. Ou seja, hoje nós somos irmãos de certas pessoas, filhos e pais de outras, mas na próxima vida nós podemos perfeitamente trocar de papel. Sermos, por exemplo, pai e mãe daqueles que hoje são os nossos pais e mães. Sermos filhos daqueles que hoje estão como os nossos filhos. E assim sucessivamente. E nada disso é aleatório. Tudo continua seguindo um planejamento. Então, aqui a compreensão se faz ainda mais fundamental. Porque no futuro estaremos em outro papel. Será que hoje o pai e a mãe que exige tanto dos seus filhos gostaria também de que seus próprios pais exigissem o mesmo esforço? Será que os filhos que têm tantos ciúmes de seus pais, maridos e esposas que têm tanto apego ao seu relacionamento, também gostariam de serem alvos de suas próprias ações? E no fundo, o que o Espiritismo, tal como Cristo nos convida a fazer, são justamente essas reflexões. De nos colocarmos acima de tudo no papel do outro, de estarmos frente a frente com as nossas ações, para refletirmos o quanto estamos errando e o quanto ainda precisamos melhorar. Uma vez com esse diagnóstico feito, o que é necessário fazer para seguir avançando pouco a pouco na atenuação de nossos defeitos e na evolução de nossas qualidades? É o famoso olhar para dentro de si. Se hoje o mundo que nos apresenta não é otimista, nós gostaríamos realmente que ele fosse diferente, fosse melhor, isso muito se dá pela família, porque ela é o berço do mundo. É o que é pregado, exemplificado, praticado em casa, que vai ser refletido no mundo. É o que é ensinado para os filhos, que é o que eles levarão para fora de casa. Logo fica uma reflexão aí muito profunda, que o mundo de hoje ele só se desenvolveu, se transformou no que é, porque os lares da terra não souberam compreender
tampouco aprender uns com os outros. E o que nós estamos fazendo hoje, dentro de nossa casa, o que nós estamos praticando em nosso lar para melhorar o ambiente, para melhorar a vibração e o relacionamento que temos com os nossos familiares? O que nós estamos exemplificando e principalmente quando nós desencarnarmos, quando formos de volta à pátria espiritual, o que deixaremos de herança? Apenas o superficial da matéria? Ou exemplos, ensinamentos tão fortes que irão ecoar nos corações daqueles que por aqui deixamos? E é com essa reflexão que nós vamos, mais uma vez, fecharmos os olhos, para que possamos exercitar em nossos corações a prática das vibrações, onde neste momento nós rogamos ao mundo o desejo dos melhores sentimentos. Nós vamos dentro de nós, emanando o desejo de que o planeta Terra como um todo seja abençoado por Jesus. Emanamos desejos de paz para aqueles que ainda lidam com violências, com guerras, com conflitos. Rogamos muita saúde àqueles que estão enfermos. Rogamos o abrigo àqueles que estão nas ruas, famintos, com frio, com desamparo, com solidão. Nós vibramos pelos órfãos, pela idade idosa desamparada. Vibramos pelos encarcerados, por aqueles que ainda se escravizam, mantêm o pensamento fixo em sentimentos de mágoa, rancor e vingança. Vibramos para que a luz de Jesus esteja em todos os lares da terra, tal como o nosso próprio lar, onde juntos agora mentalizamos a presença do nosso grande mestre em nossa casa, abençoando o coração daqueles que convivem conosco. Vibramos muito pelo CEF e por todas as demais casas espíritas, bem como as demais religiões, para todos os locais que têm como único objetivo estabelecer a religação entre nós e Deus. E emanamos o melhor de nossas vibrações à espiritualidade, para que mais sabiamente possa distribuir e levar aonde for necessário. E neste momento, vamos mentalizando o nosso passe, onde uma luz do alto surge pelo nosso pensamento e desce sobre nosso corpo. Essa luz toca-nos da cabeça aos pés, revigorando todo o nosso corpo físico. Que possamos neste momento abrir o nosso coração para que essa luz nos toque profundamente. Toque a nossa consciência, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que essa luz possa reacender a nossa fé, fortalecer o nosso ânimo, a nossa vontade em sermos melhores. E com as nossas mãos, vamos envolvendo o nosso recipiente com água, rogando que essa luz também que está em nós ecoe sobre esse líquido, para que as suas moléculas sejam reenergizadas e que esta água sirva também como um instrumento a mais de sustentação na nossa assistência espiritual de hoje. E assim elevamos o pensamento ao alto, a Jesus, para rogar, graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Ainda não é inscrita no nosso canal, não segue a nossa página no Facebook e no Instagram? Se inscreva, nos siga nas redes sociais, patrocine esse trabalho, não dói e tampouco traz sofrimento algum, muito pelo contrário. Nos ajuda a levar este conteúdo
aquelas pessoas que mais precisam deste momento de consolo, deste momento de reflexão. Eu me despeço por aqui, rogando muito que Jesus permaneça em seu lar, em seus pensamentos, durante mais esta nova semana. Até o nosso próximo conteúdo, nosso próximo reflexão. Fique em paz. Tchau!